Olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo mais uma vez para partilhar mais um pouco da Palavra de Deus, especialmente desta mensagem contida no livro de Apocalipse, no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Esta mensagem que nos é dada por Deus, apontando para o tempo que está à nossa frente. Eu convido-te mais uma vez a que partilhes com os teus amigos, quer os nossos links dos nossos canais YouTube ou Facebook, ou então o link da Rádio Tranquilidade, para que os teus amigos possam ter acesso também a esta informação que nos vem diretamente da parte de Deus. A semana passada nós vimos o significado das duas mulheres que são apresentadas em Apocalipse. Uma mulher vestida de branco, como uma noiva pura, e outra vestida de vermelho, vestida de escarlate, montada sobre uma besta, que é chamada de prostituta, e o que cada uma delas representa no âmbito do grande conflito. Esta semana nós iremos ver mais alguns dos enganos de Babilônia e também o plano de Jesus para que não sejamos enredados nesses mesmos enganos. Mas antes de entrarmos na lição, que é como dissemos, que é uma continuação da lição da semana passada, é importante nós vermos a definição desta Babilônia, esta Babilônia espiritual, de acordo com o comentário bíblico adventista, o comentário bíblico adventista do sétimo dia, no volume 7, na página 851 e 852. Diz: a grande Babilônia, no livro de Apocalipse, designa, em sentido especial, as religiões apóstatas unidas no tempo do fim. A Grande Babilônia é o nome pela qual a inspiração se refere à grande união religiosa tripla do papado, do protestantismo apóstata e do espiritismo. O termo Babilônia refere-se às organizações em si e aos seus líderes, não tanto aos membros delas. Os últimos, os membros, são mencionados como muitas águas. O autor da lição relembra um crime que ocorreu na cidade de Chicago há bastantes anos, em que alguém, que até agora não foi descoberto, adulterou cápsulas de Tilenol, um medicamento para dor de cabeça, para febre, levando à morte diversas pessoas. Assim, deste modo, são as doutrinas erradas, doutrinas religiosas, que podem levar-nos também à morte eterna. Mas Deus, no seu infinito amor, adverte-nos para esses erros, dá-nos a solução para evitarmos esses erros e chama-nos para que nós possamos mostrá-las às outras pessoas. A nossa segurança está em seguirmos o conselho de Jesus, conforme está no livro de João, no capítulo 17 e no verso 17, o texto base da nossa lição. Faz com que te sirvam pela verdade, santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Satanás não está interessado na salvação da humanidade. Aliás, ele procura fazer tudo o que está ao seu alcance para que o menor número possível de pessoas se salve e sejam destruídas com ele. João, no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 9, relembra-nos exatamente isso. Diz ele: o grande dragão foi esmagado. Ele é a antiga serpente, aquele a quem chamam o diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Ele e os seus anjos foram atirados à terra. Ele é o sedutor, é o enganador de toda a gente. Tão grande é a sua influência e tão grandes são os meios que ele utiliza para isso. Como é que alguém pode ser esclarecido pela palavra de Deus? Como é que alguém poderá distinguir os erros que são incorporados nas doutrinas de uma organização religiosa? A menos que sejam erros colossais, temos a tendência natural em acreditar em instituições centenárias, tidas como sólidas muitas vezes. O sábio Salomão, no entanto, chama-nos a atenção com aquilo a que poderíamos chamar de uma dúvida metódica. Olharmos para certas doutrinas que nos são apresentadas. Diz ele, em Provérbios, no capítulo 14 e no verso 12. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas que no fim conduzem à morte. Nós vamos ver agora pelo menos dois dos erros que essas instituições centenárias defendem e ensinam
e que estão em completa oposição à palavra de Deus. O primeiro erro foi apresentado por Satanás, lá no Jardim do Éden a Eva, quando ele diz: certamente não morrereis, em oposição àquilo que Deus tinha dito, que no dia em que comessem da árvore, iriam morrer. O ser humano não foi feito para morrer. Satanás sabe disso. E do mesmo modo que ele enganou Eva, engana uma grande parte da humanidade. E para isso ele cria doutrinas relacionadas com a imortalidade da alma, a encarnação, o espiritismo, a reencarnação, o espiritismo, a intercessão dos mortos a favor dos vivos, as missas que são celebradas por aqueles que morrem, a doutrina do purgatório, as indulgências, entre tantas outras. Estas são doutrinas que foram inseridas nas igrejas cristãs, com origem em crenças babilónicas e de filósofos gregos como Platão. A revelação mostra-nos quem faz esse trabalho. No verso 13 e 14 do capítulo 16 do Apocalipse nós lemos: vi então 3 espíritos imundos em forma de rãs a saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Estes espíritos são demónios e fazem sinais milagrosos. Eles vão ter com os reis de todo o mundo, com o fim de os juntarem para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia que diz isto. É a Bíblia. A Bíblia que todas as religiões cristãs utilizam. O oposto à doutrina da imortalidade da alma é ensinado na Bíblia. Essa mesma Bíblia que todas as religiões utilizam e que ensina exatamente o contrário disso. Há diversos textos, mas por causa do tempo nós vamos ver aqui apenas um. Em Eclesiastes, no capítulo 9 e no verso 5, diz-nos assim, a respeito do estado dos mortos: é certo que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nada, nem têm mais nada a receber, e estão completamente esquecidos. Por isso não há doutrina de imortalidade da alma. Os mortos não andam por aí, os mortos estão mortos, definitivamente mortos. O próprio livro do Apocalipse, no capítulo 14 e no verso 13, afirma que os que morreram descansam e que não estão em outro lugar qualquer. Diz no capítulo 14 e no verso 13: ouvi então uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os que de agora em diante morreram em união com o Senhor. Assim é, responde o Espírito, pois hão de descansar das suas fadigas, porque as suas boas obras os acompanham. Cessou tudo. Ainda na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo, no capítulo 4 e no verso 16, diz-nos assim: o próprio Senhor, ao sinal dado pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em união com Cristo ressuscitarão primeiro. Eles estavam completamente entregues ao esquecimento, estavam na sepultura e agora sim irão ressuscitar. A esperança de vida após a morte é assegurada quando da ressurreição, na altura da vinda de Jesus. Qualquer outra doutrina é, como diz Apocalipse, vinho babilónico que embriaga as nações. Ellen White, no livro O Grande Conflito, na página 506, diz-nos assim: através dos 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo nas suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Vimos a questão da imortalidade. Agora, vejamos o segundo erro. Este erro relaciona-se, conforme vimos atrás, com o dia da adoração a Deus e que vem também de Babilónia. Esta Babilónia no sentido literal, pois o Deus Sol era um dos seus deuses. Essa adoração acabou por influenciar até os próprios israelitas, conforme vem relatado no Velho Testamento. Em Ezequiel, no capítulo 8, no verso 16, nós lemos assim: levou-me depois à parte interior do templo, ali perto da entrada do santuário do Senhor, entre o altar e o pórtico, havia cerca de 25 homens. E agora presta atenção, estavam de costas para o santuário e inclinavam-se até ao chão, voltados para o Oriente em adoração ao sol nascente. O capítulo 17 de Apocalipse fala de um tempo em que os princípios de Babilónia influenciariam a igreja cristã. Isso acontece, por exemplo, quando Constantino se converte ao cristianismo
e para procurar apaziguar as dissensões que havia entre cristãos, adoradores do único Deus, e os romanos, que eram politeístas ou adoradores de diversos deuses. Entre eles, entre os deuses que eles adoravam, estava o Deus Sol. Ele vai mudar o dia de repouso dos cristãos do sábado para o domingo, o venerável dia do Sol. No seu édito de 321, lemos: no venerável dia do Sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todas as oficinas sejam fechadas. Foi somente décadas depois, através de acordos entre papas e governantes, que o domingo acabou por ficar estabelecido como dia de repouso e adoração. Situação que nós encontramos na totalidade dos países cristãos. Até mesmo as igrejas cristãs protestantes mantêm esse dia de repouso e adoração, e neste caso, para não entrar em confronto com a igreja maioritária, a igreja católica. Um pastor notável da Igreja Batista, Edward Wilcox, falando a um grupo de centenas de pastores batistas, disse: que pena que ele, referindo-se ao domingo, venha marcado com o selo do paganismo e batizado com o nome do Deus Sol, e depois aceite e sancionado pela apostasia papal e transmitido ao protestantismo como um legado sagrado. O que se passou nesse passado longínquo irá passar-se no futuro através dessas mesmas alianças entre a Igreja e o Estado para impor o domingo como dia de descanso e dia de adoração. Ultimamente temos visto alguns indícios disso, nomeadamente na encíclica Dies Dominis, publicada em 31 de maio de 1998 pelo Papa João Paulo II. Em 2017, o Papa Francisco, já citado pela agência de notícias Eclésia, sublinhou a importância do descanso semanal e da celebração cristã do domingo durante uma reflexão apresentada na audiência pública que acontece todas as quartas-feiras. Diz ele: foi o sentido cristão de viver como filhos e não como escravos, animado pela Eucaristia, a fazer do domingo quase universalmente o dia de descanso. O Papa Francisco alertou, diz uma notícia, alertou para o perigo de ser dominado pelo cansaço do cotidiano, com as suas preocupações e o medo do amanhã. Eu realço aqui esta afirmação, de fazer do domingo quase universalmente o dia de descanso. Em contraponto a isto, Deus chama-nos a fazer do sábado o verdadeiro e único dia de descanso e adoração, e que ele será a marca distintiva daqueles que procuram servir fielmente a Deus. Em Ezequiel, no capítulo 20 e nos versos 19 e 20, nós lemos assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Obedeçam às minhas leis e cumpram fielmente os meus mandamentos. Deus a dizer, pois no verso 20, façam dos meus sábados dias santificados, para que sejam um sinal de aliança entre mim e vós, para que se saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou aquele que vos ensino, que vos transmito, não doutrinas de homens. A mensagem de Apocalipse diz que esta Babilônia espiritual vai cair, tal como caiu a Babilônia histórica. E só cairá com ela aqueles que não reconhecerem a autoridade real de Deus em todas as coisas. A nossa lição termina com a mesma mensagem de esperança que terminou a da semana passada. Jesus afirmou que ainda há muitas ovelhas que não pertencem ao seu rebanho, que não estão no seu aprisco, que não estão no seu curral, conforme nós podemos ler em João no capítulo 10 e no versículo 16. Jesus diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Preciso de as conduzir também. Elas hão de ouvir a minha voz e haverá um só pastor e um só rebanho. E a semana passada nós realçávamos o capítulo 18 de Apocalipse, no verso 4, onde encontramos novamente essa mensagem de esperança de Deus. Diz João, portanto, que recebeu a revelação da parte de Jesus, ouvia outra voz do céu que dizia: meu povo, sai desta cidade para não participares dos teus pecados, nem receberes os teus castigos.
Quem sabe este seja o convite de Deus para ti. Deus tem fornecido os meios para que a mensagem bíblica chegue a cada vez mais pessoas. Quem sabe esta lição e este meio seja um deles para poder chegar esta mensagem a ti, esta mensagem de advertência. Aceita o convite de Deus, pois como vimos no início, só Ele tem a verdade. Vejamos novamente o texto de João capítulo 17, verso 17. Faz com que te sirvam pela verdade, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Que o Senhor possa abençoar as tuas escolhas. Querido Pai, obrigado por toda esta informação que Tu nos dás, por todas estas advertências que Tu nos dás, por podermos olhar para aquilo que está à nossa volta e vermos aquilo que Tu previste que aconteceria. Abençoa esta amiga, este amigo, para que possam olhar para tudo isto, fazer as suas análises e decidirem-se pela Tua vontade. Abençoa-nos, orienta-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo durante esta lição, ver esta lição, e a semana que vem nós iremos voltar a falar um pouquinho mais de uma coisa muito, muito especial. Selo de Deus. O selo de Deus e a marca. São duas marcas distintivas. Uma é de Deus, outra é deste poder, deste animal, deste outro poder. Encontramos-nos aqui para a semana para podermos então estudar este tema. Um abraço e até lá.